Boa noite, pessoal. Vinícius Pimenta falando, e hoje eu vou trazer um pouco mais de informações sobre a Via Varejo, em complemento à postagem que fizemos em nossa página do Instagram na semana passada, falando sobre os resultados do varejo. Nas últimas 2 semanas, diversas empresas divulgaram seus resultados trimestrais e as empresas de varejo estavam contidas nesse grupo de empresas. Tá? E quando a gente fala de varejo, é impossível não citar a Via Varejo, que é uma das mais importantes e mais representativas no mercado varejista aqui no Brasil. Tá? Existente já há muitos anos, eu preferi dar foco nas modificações que a empresa sofreu do ano de 2019 para cá. São informações mais recentes e relevantes para que vocês entendam um pouco mais sobre a empresa e quais foram as modificações que ela sofreu nesse período de um ano praticamente, tá bom? Então, no ano passado, em 2019, a Via Varejo estava sob o controle do Grupo Pão de Açúcar, que detinha a maioria das suas ações. Tá? O Grupo Pão de Açúcar era controlador, seguido de Michael Klein, que é da família Klein, fundadora também do Grupo Varejista. Perfeito? Então, em junho de 2019, Michael Klein demonstrou interesse em adquirir as ações do Grupo Pão de Açúcar, e o Grupo Pão de Açúcar aprovou a venda dessas ações da Via Varejo para Michael Klein e outros investidores. Em leilão público, na Bolsa de Valores, tá? Na B3, as ações tinham que ser adquiridas a um preço mínimo de R$ 4,75. Então, essa era a cotação das ações da Via Varejo na data da compra das ações por Michael Klein, tá? A recompra, né? Então, após essa operação, ainda em junho de 2019, a Via Varejo passou por modificações. Tá? Michael Klein reassumiu a presidência do conselho e indicou uma nova diretoria executiva que iria, a partir de então, fazer parte da estratégia da companhia. Tá? A gente tem um detalhe importante a gente ressaltar, que a Via Varejo, apesar do seu tamanho e de ter uma grande representatividade com lojas físicas aqui no Brasil, sua maioria está situada no estado de São Paulo, né? São controladores do grupo Ponto Frio, Casas Bahia e Extra, tá? Com a aquisição da Cenova também, que é um outro grupo aqui no Brasil, tá bom? Então, a partir desta movimentação que a Via Varejo possui aqui no Brasil, no mercado varejista, a gente percebe que a sua presença física é muito forte, sempre foi. Todo mundo conhece um parente, um amigo, ou você mesmo já foi várias vezes em lojas das Casas Bahia e do Ponto Frio para comprar algum eletrodoméstico, algum móvel, algum utensílio doméstico, eletrônico, celulares, enfim. E a gente sabe que a força física deles é muito grande, mas a Via Varejo possui um certo atraso no seu e-commerce em relação aos seus concorrentes, tá? E vinha mostrando déficits nos seus resultados em 2019. Alguns prejuízos eram registrados pela empresa a cada resultado trimestral que ela lançava. Tá? Então, esse foi um dos motivos pelo qual Michael Klein quis reassumir o controle da companhia, recomprando essas ações do Grupo Pão de Açúcar para tentar modificar a estratégia que a Via Varejo vinha seguindo para reconquistar e passar a computar lucros em seus resultados. Tá? Então, essa recompra aconteceu. Tá? Michael Klein, como eu já falei, voltou a ser presidente do conselho e acionista majoritário do grupo Via Varejo. Bom, uma coisa importante que aconteceu logo após isso, além da mudança da diretoria executiva, que foi modificada pelo próprio Michael Klein, foi a criação do Banqui, que é o banco digital da Via Varejo. E esse banco digital é de uma fintech americana, tá? Dos Estados Unidos, e essa fintech veio com a parceria com a Via Varejo para poder financiar suas operações digitais. E as lojas das Casas Bahia eram o ponto físico para realizar essas operações. Carnês passaram a se ficar disponíveis pelos aplicativos, era possível emitir boletos para pagamentos e fazer algumas outras movimentações financeiras através do Banqui. Tá? Importante ressaltar que a Via Varejo, assim como o seu público-alvo para o varejo, para o Banqui, também foi focado na classe C, D e E. Tá? Então, o Banqui surgiu com a Via Varejo com a proposta de estar trazendo mais alternativas de bancos, né,
para essa classe C, D e E fazer essas movimentações financeiras, inclusive pagamentos de boletos e, a partir de agora, a emissão dos carnês das Casas Bahia através do Banqui e do aplicativo, tá? No ano de 2019 para cá, logo após essas movimentações, a empresa veio melhorando o seu e-commerce, tá? Veio reestruturando as suas lojas, a parte física das lojas começou a ser reestruturada, foi uma exigência de Michael Klein que as lojas passassem por reformas, mudanças no atendimento, nas gerências, diretorias, e isso tudo veio demonstrando resultados da empresa ao longo desses meses de 2019 para cá, tá bom? A cotação das ações da empresa, com todas essas modificações, mostrou uma subida, tá? Eu trouxe aqui para vocês um número importante que mostra como que essas ações sofreram essa rampa depois dessas ações que foram acontecendo, tá? Aqui, para a gente poder ter uma ideia, eu peguei o histórico de um ano, tá? Dessas cotações da Via Varejo. Quando as compras aconteceram lá atrás, tá bom? Na época que o Michael Klein adquiriu as ações do Grupo Pão de Açúcar, a cotação estava em torno de R$ 4,75. Nesse período, após todas essas modificações, a empresa teve um pico, tá? E a alta foi de R$ 16,64. Ou seja, a empresa teve um crescimento bem expressivo na valorização dos seus papéis na Bolsa. Isso tudo se deu pelos resultados que a companhia veio mostrando, que apesar de ser um período muito curto para avaliar modificações feitas na diretoria e na parte física das lojas e do e-commerce também, já demonstrou resultados favoráveis à empresa, que é muito forte nesse mercado varejista, tem como seus maiores concorrentes, por exemplo, a Magazine Luiza, que tem um e-commerce muito forte e tem a maior parte dessa fatia de mercado, tá? Então, a gente sabe que com o advento da crise do coronavírus, as empresas de varejo foram uma das que mais sofreram com essas alterações de flutuação de vendas e de fluxo de caixa, né? Então, logo assim que veio a crise do coronavírus, a quarentena, diversas lojas foram fechadas, em vários estados vieram as orientações de quarentena e de lockdown. Isso fez com que as empresas fechassem as suas lojas físicas. E a Via Varejo, como possui a sua maior parte das operações em lojas físicas, sofreu muito com isso. Com esse receio, com esse medo dos investidores, as pessoas começaram a vender suas posições em Via Varejo, e assim como todas as outras empresas da Bolsa de Valores, ela sofreu uma queda brusca dos seus papéis, tá? Da valorização dos seus papéis, atingindo aí talvez um dos menores valores desde a sua negociação em 2019, tá bom? Voltou lá para casa dos R$4, chegou a bater 4,10. Então, as ações da empresa caíram demais com o advento da crise econômica e de saúde do coronavírus, tá? Mas vieram os resultados das empresas relativos ao primeiro trimestre de 2020, né? Então, o primeiro trimestre de 2020, ele ainda não foi comprometido pela crise do coronavírus aqui no Brasil. Apenas um finalzinho ali do mês de março, onde já começamos com a quarentena, o lockdown, mas boa parte do primeiro trimestre estava funcionando normalmente. E aí que vem um resultado surpreendente, tá? A Via Varejo demonstrou lucro. Isso é muito bom, isso é importante. Mostrou que as ações que as empresas tomou do ano passado para cá demonstraram resultados, tá? As ações que o Michael Klein tomou e a sua diretoria, né, das modificações de operação da Via Varejo já veio mostrando resultado. Então, esse resultado está justamente no lucro líquido positivo no primeiro trimestre de 2020, tá bom? Não significa que nesse trimestre agora a gente vai ter um resultado igual, porque estamos sendo diretamente afetados, a empresa está sendo diretamente afetada pela crise econômica, pelo fechamento de suas lojas, e como a gente sabe que o e-commerce da Via Varejo ainda não é bem desenvolvido, não é bem explorado, ela possui um certo atraso em relação aos seus concorrentes, é provável que ela vá sentir muito forte esse impacto dessa crise econômica, né? Uma das noções que a gente tem disso foi que a empresa fez um follow-on de suas ações
na Bolsa de Valores. Ela fez isso, creio eu e todos os outros investidores, com o intuito de arrecadar recursos financeiros para continuar financiando as suas operações, mesmo nesse período de quarentena, e para agilizar o seu processo de digitalização, tá? O que é isso? O seu processo de transformação para a evolução do seu e-commerce. Então a empresa ainda tem ali um período de maturação desse seu e-commerce, de muito investimento e de muitas modificações para que a sua plataforma e a sua rede de distribuição fique bem equalizada, tá? Para poder operar nesse e-commerce com força igual aos seus concorrentes diretos. Então esse follow-on provavelmente a empresa fez para estar adquirindo recursos financeiros, captando recursos financeiros para financiar as suas operações. Então, basicamente, não vou prolongar muito o vídeo, a intenção é passar para vocês um pouco mais de conteúdo sobre essa empresa, dando foco na modificação que ela sofreu durante 2019 para cá, né? Essas modificações financeiras, modificações na movimentação de seus papéis, lojas físicas e do seu e-commerce, que vieram trazendo resultados até demonstrarem um lucro líquido positivo no primeiro trimestre de 2020. Então, após esse resultado, as suas ações voltaram a crescer novamente, até que fecharam nesta última semana a cotação de R$ 9,70. Ou seja, a empresa caiu novamente para R$ 4,10, mas já recuperou para R$ 9,70, mais que dobrou o valor dos seus papéis em menos de um mês, tá? Que a gente sofreu com a crise do coronavírus. Então mostra que a empresa tem força, tem potencial para poder competir com as suas concorrentes diretas no e-commerce, mas infelizmente a crise econômica provocada pelo coronavírus veio para poder atrapalhar e talvez atrasar esses planos, tá? Para quem gosta da Via Varejo, são boas notícias o fato de ela ter demonstrado resultados positivos no primeiro trimestre. Então, espero que vocês tenham gostado. Peço para que vocês sigam a nossa página no Instagram 4Fintech. Nós vamos estar falando sobre mais empresas, divulgando e comentando sobre mais resultados e complementando as nossas postagens na página e atualizando vocês com informações e conteúdo gratuito. Espero que vocês tenham curtido e uma boa noite para todos.